Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, logo após o programa Cadeira Cativa, estamos aqui para trazer para vocês diversas informações sobre as áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política, turismo e trânsito. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. Hoje, no nosso Papo de Trânsito, estaremos falando sobre os direitos e deveres dos taxistas. Quem estará trazendo todas essas informações para nós é a doutora Érica Gazaui, que ela é a advogada do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora Érica. Muito obrigada, tudo bem? Olá a todos. Espero poder colaborar, né, com as questões aí que possam elucidar aí em relação à categoria dos taxistas, e a gente está à disposição aí para os questionamentos. Então, seja muito bem-vinda, Érica, e eu tenho certeza que o pessoal de casa vai participar muito do programa, enviando perguntas e comentários também através aqui do nosso WhatsApp 3029 8080. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos. Também quero lembrar vocês que através do nosso Instagram, papocerto.com.br, tu pode sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado através do nosso direct. A doutora Érica, dando início ao nosso Papo Certo de hoje, falando aqui sobre a profissão, né, dos taxistas, como é regulamentada a atividade do taxista e o que é necessário para estar adequado, então, no mercado de trabalho? Então, vamos lá. Então, o taxista, né, ele é uma atividade. Ela é remunerada, ela tem que ser remunerada, né? Ele vai ser cadastrado junto ao Detran como uma atividade remunerada e ele precisa ter a permissão à CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Ele precisa também passar por todas as etapas, que é o curso de taxista, além da CNH ser categoria B, C, D e E, com essa, no campo das observações lá constando que a atividade é remunerada. Ele precisa também fazer o exame toxicológico, ele precisa também estar com as certidões negativas criminais. Portanto, assim, existem esses requisitos que o taxista deve cumprir para que ele possa desempenhar a função na atividade taxista. E, doutora Érica, nos explique quais são as etapas para que ele possa, então, regulamentar a sua profissão. As etapas são as seguintes, tá? Primeiro, sempre é bom os que são associados, tá, à Aspertax, lá, que é o Sindicato dos Taxistas. Ela é uma entidade que ela é responsável para dar todas essas orientações, ela fornece todo o material, todo o caminho, junto à EPTC, que é o órgão regulamentador, a gente tem que estar sempre cadastrado em todos os órgãos, tá? E de acordo com a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, né, que é o nosso código a nível federal, a gente tem que estar de acordo com a legislação também municipal. Os seus municípios possuem os seus órgãos que são fiscalizadores da atividade e a EPTC, por sua vez, né, que é
a adequada para fiscalizar a atividade do taxista. Isso em Porto Alegre, mas nos outros municípios Sim, junto à exatamente, legislação municipal, exatamente, junto ao município. As suas prefeituras possuem sua legislação municipal e, consequentemente, possuem seus órgãos fiscalizadores. No caso, Porto Alegre é EPTC. E existem cursos, enfim, como se dá esse processo junto ao órgão público? Sim, existem os cursos de capacitação, tá? Eles possuem um curso de taxista que ele tem que fazer obrigatoriamente antes de ser emitido o carteirão, tá? Eles têm que fazer também o curso de reciclagem. É um curso que é realizado anualmente, tá? O carteirão tem que ser renovado anualmente. Não, o taxista, assim, ó, ele é o profissional, né? Eu sempre faço esse exemplo, assim, ele é um transporte privado, praticamente público, né? Ele não é fornecido de forma gratuita para as pessoas. A gente tem que contratar o serviço, mas assim, ele é muito fiscalizado. O taxista, assim, ó, por sua vez, ele tem que estar assim adequado à legislação, como eu já disse, federal, municipal, tá? Devidamente. O veículo tem que estar renovado, a frota renovada, ele tem que ter todos os cursos habilitados pela EPTC, ela é o órgão responsável por emitir esses cursos de atualização e reciclagem. E esses cursos são de duração de quanto tempo, doutora? Depende dos cursos. A EPTC, ela faz a normativa de forma anual e ela determina o período da duração do curso. Ele vai ser informado pela Aspertax, praticamente quase todos que são associados possuem esse canal de informação junto à Aspertax. Ela mantém os seus associados informados, mas mesmo assim é publicizada todas as informações e eles, os fiscalizadores, eles normalmente comunicam via e-mail, sempre tem alguma forma de comunicação ou de forma virtual ou chega em papelzinho, em carta, em casa, enfim, a notificação que o seu condutor do táxi precisa já fazer a renovação, a reciclagem. Muito bem. E quais são os deveres, então, dos taxistas para uma boa prestação de serviços junto ao público? Pois então, novamente eu vou repetir, né, que a questão do táxi está totalmente regulamentado, tá? O veículo tem que ser um veículo novo, ele não pode passar mais de 10 anos de uso, de utilização, tá? Essa frota pode ser renovada, portanto, a cada 10 anos. Ela possui uma fiscalização, tá? Junto ao Detran, tem as renovações ali, o veículo é fiscalizado. Nos primeiros 3 anos, o veículo é fiscalizado anualmente, tá? Ou seja, ele vai passar por uma vistoria anual. A partir do 4º ao 8º ano, o veículo vai passar de forma semestral a ser fiscalizado para ver se ele está com todas as adequações, pneus, motor, enfim, cinto de segurança. O motorista tem que estar com o carteirão, como eu já disse, anualmente, é renovado, estar em dia, sua CNH, habilitação, tudo ok, renovada. E ele também tem que estar de acordo, né, com a legislação vigente, por exemplo, se extintores, todas as situações que vão fazer com que o passageiro se sinta mais seguro ao ser transportado ao seu local, o taxista precisa obedecer essas regulamentações que são emitidas pela EPTC. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é em relação à compra dos veículos. Os taxistas, eles têm algum tipo de isenção de impostos, como IPI ou ICMS? Tem sim. O taxista, ele tem a isenção, tá? As pessoas às vezes fazem uma confusão, compra um veículo com 100% de isenção, isso não existe, tá, gente? Até 30%, tá, de isenção de IPI e ICMS, tá? Mas para que isso aconteça, o taxista ele tem que estar naquela atividade pelo menos 1 ano. O seu primeiro ano de atividade, a partir do primeiro ano, ele já pode adquirir o veículo com essa condição de isenção. Logo em seguida, ele também vai ter a isenção de IPVA, porque o IPVA para o taxista também possui isenção, tá? E uma pergunta, isso é para os veículos novos, mas veículos usados ou seminovos podem ser táxi? Podem ser táxi, dentro de que ele tem aquela limitação dos 10 anos de uso. Muito bem. E a partir de quanto tempo de uso o táxi ele pode ser renovado com esta isenção, né? A partir do 2º ano. Ele tem que circular pelo menos 2 anos, tá, na via pública, na atividade de táxi. A partir daí, ele pode renovar já a frota. E o taxista, ele tem o direito de trabalhar em ponto fixo? Sim. O taxista, ele tem direito, sim, a trabalhar no ponto fixo. Isso é muito interessante, tá? A EPTC regulamenta ali em Porto Alegre os pontos fixos dos taxistas
Isso é muito bom porque a gente tem assim, ó, a identificação do motorista, do prestador de serviço. Ele sabe que naquele ponto ele vai estar localizado, o passageiro vai se direcionar, vai telefonar, vai solicitar o serviço e todos os acontecimentos ocorridos que, né, de fatos, enfim, que aconteçam fora da atividade táxi. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, um passageiro perde alguma coisa importante dentro de um veículo, sabe que pegou naquele ponto, sabe o ponto fixo, quem fiscaliza o EPTC, entendeu? Então, essas responsabilidades assim, dos órgãos públicos junto à regulamentação da atividade do taxista, excelente, é muito bom. Eu acho importante ter o ponto fixo. Eu também acho, considero bem importante, isso traz segurança para todos, eu vejo, tanto para o taxista quanto para o usuário ali, né? A gente conhece o motorista pelo nome, é amigo de anos, de décadas, né? Muitas vezes eu acho isso bem interessante e foge um pouquinho do virtual e torna-se mais humano a coisa, eu acho. Exatamente. Agora a gente vai entrar aqui num assunto que é mais polêmico, doutora. Queremos saber aqui, há possibilidade de o taxista ter funcionário ou existe outra forma de prestação de serviço sem vínculo trabalhista? Sim, há uma possibilidade sim. Existe a regulamentação, né, da Lei 6094 de 74, ela vem passando por várias regulamentações e uma delas é a do motorista auxiliar. Realmente, eu como advogada previdenciarista trabalhista, na área trabalhista a gente atende bastante gente lá na Aspertaxi com relação a essas questões. Como que eu vou contratar, ou como eu vou empregar, ou como eu vou ter um funcionário, né, comigo sem ser com carteira assinada. O taxista ele pode ter sim, tá, um funcionário com carteira assinada, normalmente com um vínculo trabalhista, mas ele também pode ter o funcionário que não é um funcionário, né, é um motorista auxiliar, ele trabalha exatamente no regime de colaboração, esta é a palavra-chave. Existe um modelo de contrato. A Aspertaxi, por sua vez, possui esse modelinho de contrato para todos os que são associados, tá? Tem fácil acesso a esse modelo, enfim, os funcionários lá sempre estão super dispostos, assim, eles dão todas essas orientações de como assinar a formulação do contrato e aí como é que passa a funcionar. Por exemplo, o proprietário do táxi, né, ele é proprietário do veículo, ele, por sua vez, comprou o veículo, teve suas isenções, paga, né, enfim, seus tributos, tem o seu carteirão em dia, tem a permissão e autorização para funcionar na qualidade de taxista como táxi. Aí existe o motorista auxiliar. Ele também é taxista, ele tem que ser taxista, ele tem que preencher... Ele também é taxista. Claro, ele tem que preencher fazer o exame toxicológico, tem que ter o carteirão. Então, portanto, ele é um taxista. Ele só não tem o veículo próprio. Ele utiliza o veículo do colega como se fosse uma locação. Não é uma locação, seria um termo errôneo, tá? Até utilizar. É uma cessão em regime de colaboração. É uma cessão daquele veículo que é feita durante o horário que o motorista de táxi, o proprietário do veículo não está dirigindo. Isso é muito importante. O proprietário tem que seguir trabalhando naquele veículo. Ele não pode entregar o veículo para aquela pessoa que vai dirigir de forma auxiliar e deixar com que aquela pessoa leve o veículo para casa, utilize no horário. Eles vão determinar então, é uma obrigação a conveniência. Do contínuo uso pelo proprietário. Claro, é obrigação. Doutora Érica, falaste em trabalhista, então eu já vou emendar uma pergunta aqui. Normalmente, como os taxistas fazem a contribuição previdenciária? Normalmente é de forma como contribuinte individual, tá? Como eles não têm uma carteira assinada, né? Quem não é um motorista de carteira assinada, por exemplo, se alguém tem um motorista ali, contratou um funcionário, eu tenho 3, 4 táxis e contratei um funcionário. Assina a carteira, vai recolher o INSS normal. Aquele que é o empregador é o empresário. Então, ele vai contribuir na economia como autônomo, tá? Diretamente com a guia emitida pelo INSS, vai procurar o seu contador, que isso é muito importante, para regularizar toda a situação burocrática e jurídica e administrativa junto ao INSS. Até porque tem a questão aí tributária. Exatamente. Que esse motorista aí, ele tem que mensalmente lá pagar o seu carnê-leão. E aí o contador, exatamente, lá na Fortes, nós atendemos alguns, fazendo lá a entrega do imposto de renda, enfim, ajudando a pagar menos e pagar o justo, né, dentro da lei. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os requisitos do condutor auxiliar que não é empregado ou funcionário, então, do proprietário.
Os requisitos deles são os mesmos do proprietário, do permissionário e autorizatário, que é essa expressão correta. O motorista auxiliar, o que ele tem que ter? Ele tem que ter o carteirão, ou seja, ele é taxista, ele preencheu os requisitos, ele fez o exame toxicológico, ele fez o curso de taxista, ele tem a inscrição do NIT, né, que isso é muito importante, é o número de identificação do trabalhador, tá? Todo trabalhador tem esse NIT, que ele é gerado ou na própria Caixa Econômica Federal, às vezes no INSS também é gerado essa numeração, e ele tem que ter a CNH da mesma categoria que o taxista. Também no campo de observações ali, exercício de atividade remunerada. Esses são os requisitos para ser um motorista auxiliar. Ele só vai ser um prestador de serviços num contrato que eles vão ter de cessão ali do veículo que eles vão participar. Vão estipular um percentual, 25%, 30%, e vão dividir ou não vão dividir as despesas. Essas questões vão ser tratadas entre o motorista auxiliar e o permissionário. Perfeito. Bom, chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco e nós vamos fazer um intervalo de 1 minutinho com os nossos apoiadores Fortes Group e Prime Gourmet. Já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e o programa é transmitido aqui pela Ubra TV e também através dos principais canais digitais NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN para quase 5 milhões de gaúchos. Doutora Érica Gazaui, dando continuidade ao nosso programa de hoje, falando aqui sobre os direitos e deveres então, dos taxistas, não é? Como foram, então, as inovações dos táxis com a chegada dos aplicativos de transporte de passageiro? Pois então, os taxistas, na verdade, né, eles se obrigaram praticamente, né? Agora a gente vai falar de uma parte muito mais prática do que jurídica, né? A se readaptar, né, a uma nova realidade. Na verdade, até os aplicativos, o aplicativo inicial de comando para chamar um veículo não é propriamente a Uber, né? Foi de táxi, tinha o 99 Táxi e o Easy Táxi. Eles foram os primeiros aplicativos, eles só não tinham o hábito, as pessoas não tinham esse hábito de ter esse aplicativo, porque exatamente pela existência do ponto fixo, a gente sabe que a gente se direciona ou telefona e acabava movimentando, trazendo aquele táxi até o encontro do passageiro, tá? Então, depois com a chegada da Uber, né, que ela foi um aplicativo de expansão mundial, né, e os táxis, eles acabaram se readaptando às condições de oferecerem o quê aos seus passageiros? Mais conforto, se preocupando em trazer um veículo melhor para atender o passageiro, a questão da segurança, uniformizados, a gente vê já há bastante tempo o aeroporto aqui, os táxis, né, que compõem ali o grupo do aeroporto, eles todos são uniformizados, eles são extremamente adequados na sua apresentação, até porque eles recebem passageiros, né, internacionais, enfim, pessoas de outros estados. Então, essa ascensão do táxi, assim, ó, tendo que lutar com aplicativos, né, particulares, eles estão aí numa luta constante e inovando. Eles aceitam agora os pagamentos hoje também, isso é uma segurança muito importante. Antigamente era só em dinheiro o pagamento, hoje Pix ou cartão, entendeu? Tem como fazer
por essa forma de pagamento. Isso traz uma segurança para o taxista e para o passageiro também, que eles já não ficam transitando com tantos valores, né? Isso é muito perigoso. Doutora, nos fale sobre o Sindicato dos Taxistas, quais são os serviços oferecidos pela entidade? Ali é a Aspertaxi, tá? Que é a associação que representa o sindicato. Ela oferece todos esses serviços que eu falei para vocês aqui. Encaminhar o carteirão, tá? Eles têm um canal aberto e direto com a EPTC. Eles dão todas essas orientações aos taxistas dos exames toxicológicos, as empresas que já fornecem os exames, aonde pode fazer, como fica um pouco mais rápido os resultados ali. Tem clínicas, laboratórios que demoram um pouco mais tempo, outros vão mais rápido. A Aspertaxi também dispunha de convênios com laboratórios para que fique um custo menor para o taxista. Existem vários outros convênios que a Aspertaxi proporciona para o taxista, para que ele possa se manter no mercado de trabalho com um custo-benefício mais tranquilo, com as orientações devidas, né, dentro da legislação e as orientações corretas para que o taxista possa ter esse serviço com mais comodidade e consiga efetivar em todas as ordens jurídicas o serviço completo. Muito bem, a doutora Érica, representando muito bem aqui o sindicato, né, dos taxistas, mesmo sendo responsável pela parte jurídica, né? Tá sempre tendo essa limitação aqui. Doutora Érica, quais são as mais recentes conquistas dos taxistas? Olha, os taxistas a última e mais recente, assim, que é muito importante, tá? Que a gente até comentou com o nosso presidente lá, o presidente Walter. Eles estão em luta sempre constante, acompanhamento junto ao legislativo, ao executivo, na elaboração, enfim, da legislação, contribuindo, né, para que a categoria tenha ampliado, assim, os seus direitos e os seus deveres também estejam de acordo, né, com a legislação. Uma delas foi que existia um projeto de lei que queria delimitar em torno de a cada 350 habitantes um táxi para aquele número X de pessoas. Isso ficaria um pouco complicado porque começa a defasar a categoria táxi. Tá? E a conquista maior agora é que os pontos fixos, a EPTC permitiu que existissem, agora existe, né, na verdade, um sorteio anual de ponto fixo. Ou seja, o taxista ele pode participar desse sorteio e ter o seu espaço no ponto fixo. E, doutora, a aposentadoria do taxista ela é especial? Lamentavelmente, não é especial, infelizmente. Esse é um assunto que eu acho assim muito importante, é um paralelo que a gente faz assim com outras atividades que são extremamente de risco, estressante, é o dia a dia, está sujeito ali, como a gente comentou ali, né, tem os riscos da atividade diária, além do trânsito, a responsabilidade em conduzir o veículo no intenso fluxo, com a responsabilidade com uma pessoa estranha, né, dentro do veículo, às vezes carrega pessoas com idade, transporta pessoas que estão saindo de hospitais, enfim, tem todo aquele envolvimento e, infelizmente, o motorista ele não tem nenhuma legislação que ampare como uma atividade especial, portanto, ele tem que contribuir dentro das regras, tá, do regime geral do INSS, da Previdência Social. Qual é o regime de aposentadoria, então? Regime geral, vai ser por tempo de contribuição, agora nós não temos mais com a reforma da legislação, né? Seria aposentadoria, ele vai entrar na regra de transição. Cada caso vai ser analisado de forma individual. A senhora também é especialista na área previdenciária? Sim, especialista na área previdenciária. Então, assim, eu gostaria, sempre recomendo, né? Então, na dúvida, seus direitos, procure um advogado especialista, que é a melhor situação, até porque tem alguma legislação que ampara essa categoria? Não, infelizmente não. Temos projetos de lei bastante tramitando, alguns mais avançados. Eu até fui contatada o ano passado, em novembro, ali, final do ano, pelo Sindicato do Rio de Janeiro, o presidente do Sindicato dos Taxistas do Rio de Janeiro. Muito atuante, né? Muito atuante. Eles estavam, até eu participei na elaboração de alguns tópicos dessas inovações para os taxistas, para tentar colocar como uma atividade especial na legislação, e eles vão levar o projeto adiante, eles vão fazer a apresentação em Brasília, eu acho que vai ser esse ano, até abril deste ano, e a gente espera que a categoria consiga alcançar esse objetivo tão almejado. Será muito justo, né? Porque é uma categoria que, nossa, está exposta diariamente e é muito semelhante a outras categorias de motoristas. Exatamente. Que nós temos aí no nosso dia a dia que tem um amparo legal, né?
É importante a gente trazer também as garantias e as vantagens das pessoas usarem os táxis e não os aplicativos de transporte. Olha, hoje em dia, né, como a gente estava comentando ali, as garantias de utilizar o serviço do táxi é a segurança. Eu vejo como o ponto principal. Ele é um motorista que é identificado, ele tem um treinamento, a gente sabe exatamente quem é o motorista, ele tem qualificações específicas, ou seja, ele passou por um exame toxicológico, tá, de alta profundidade, entendeu? Ele se submeteu. Autônomos não tem, né? Não tem, exatamente. A gente não sabe. Na madrugada vai buscar um táxi ou um aplicativo? Eu já peguei um aplicativo que, infelizmente, ele estava alcoolizado. Ele passou em todos os sinais vermelhos. Eu não sabia se eu podia para parar e descer numa rua escura ou correr o risco. E os veículos também, né, doutora? Os veículos que hoje não são todos, mas alguns, né, de aplicativo que eu já utilizei, veículos que não passariam numa vistoria, né? da pública lá, né? Então, tem tudo isso, a questão de segurança e higiene também. Exatamente. Né? E eu queria trazer... assédios, algumas vezes. Aí acontece, minha esposa, né? Já passou por alguns momentos, infelizmente, de assédios, né? No Uber, não sabia o que fazer. Né? Eu queria trazer, a gente falou bastante sobre o carteirão, mas para ter um táxi, ter um ponto fixo, o que é necessário que o veículo tenha? Ele tem que ser um veículo com menos de 10 anos, né? Ele não pode ter mais de 10 anos. O veículo tem que estar em condições adequadas, né? Enfim, ele vai passar por essa vistoria junto ao Detran. A EPTC vai autorizar ou não a emissão do carteirão ao taxista, diante das condições que o veículo também vai apresentar depois que ele fizer a vistoria. Por isso que é feita aquela vistoria. Nos primeiros 3 anos, a vistoria é anual no veículo. Então, quando o Detran fiscalizar, vistoriar o veículo, for essa vistoria junto à EPTC for apresentada, eles vão verificar que o veículo possui todas as condições, motor, o condicionamento interno do veículo, cinto de segurança, possui airbag, não possui, que tipo de veículo que é seguro, qual é a qualificação, ele é um veículo, é passeio, entendeu? Todas essas qualidades do veículo, além de ele ser um veículo mais novo, ele tem que ser um veículo que tem que estar adequado junto às normas que o Detran, que a EPTC, na verdade, vai emitir esses parâmetros. Mas isso dentro de ser ponto fixo ou não fixo, mas no caso do ponto fixo, ao menos eu cresci ouvindo as pessoas dizerem, tem que pagar a placa. O que quer dizer isso, que tem que pagar a placa para ter o ponto fixo? Não, na verdade, o ponto fixo, como a gente disse, né, o taxista, ele paga aquele valor para a utilização daquele veículo táxi, ele vai estar autorizado, entendeu, a trafegar e utilizar aquele ponto fixo. E assim, o que não tem o ponto fixo, ele não tem aquela autorização para parar ali naquele ponto. Por isso que existe agora, isso é uma vitória. A EPTC, ela faz o sorteio anual para que outros veículos possam ter acesso a essa famosa placa. Mas ter direito à placa também é por sorteio? Se inscreve? Como é que faz? Não, assim, a placa do veículo, quando é encaminhado junto à Aspertax, lá que os meninos já fazem o encaminhamento e tudo mais, ele já está autorizado, ele já pagou toda a regulamentação. Hoje em dia não existe mais, até é proibido, não pode ter a venda da placa, não tem essa questão. Era isso que eu queria chegar. Até existia até complementando, a gente quando faz inventário no escritório, existe muito disso. Eles trazem, tem uma placa, aquele valor, eles querem fazer uma avaliação da placa, não pode, é proibido, cada taxista tem direito de adquirir a sua placa dentro dos limites dos parâmetros legais, sem comprar uma placa. Perfeito, então. Doutora Érica, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, espero ter colaborado aí com todos para esclarecer as dúvidas, enfim, estarei à disposição e... Com certeza colaborou bastante aqui com esclarecimentos. Agradeço a todos que nos assistiram, deixar um abraço muito grande para o pessoal lá de Santa Maria. E eu quero aproveitar e deixar um abraço para o Luiz Antônio Paiva Filho, que é taxista ali do ponto da Rio Branco. Então, pessoal, na segunda-feira voltamos, 7h30 da manhã, com reprise deste programa e às 20h30 com um programa inédito para vocês. Até lá!